Portal da Base Brasil, aqui na Toca da Raposa 1, com o professor Ricardo Rezende, treinador de Sub-20 do Cruzeiro, e essa sequência de bate-papo com o pessoal que comanda o futebol de base em Minas Gerais e no Brasil. Ricardo, obrigado por me receber para esse bate-papo e já começando com uma pergunta que ela é capciosa, né? Formar ou ganhar? É um prazer falar com você, parabenizar pelo belo trabalho que você faz, cobrindo o trabalho de base, então isso é muito gratificante para a gente que milita na base. Acredito que na base o principal objetivo é formar, agora uma coisa não está desassociada da outra, até porque quando você forma bem, a tendência é você ter equipes vencedoras, mas sem dúvida o objetivo principal da base tem que ser formar os atletas com qualidade, colocar eles na equipe profissional, né? Muito gratificante. O Popó com 17 anos estreando no profissional, o Michel no banco de reservas, Rafael, Kaká, então é uma alegria muito grande para quem trabalha na base ver esses atletas jogando no profissional. Pô, legal, Ricardo, falar sobre isso, porque assim, existe uma conversa, um bate-papo de que a gente não revela mais um número que a gente revelava há pouco tempo atrás ou há muito tempo atrás. Ou não revela na mesma quantidade ou qualidade que a gente fazia há tempos atrás. Qual que é o seu pensamento sobre isso, sobre essa formação? Está faltando alguma coisa no país? Tem algo que possa ser melhorado? Melhorar pode sempre, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário brasileiro? Eu acredito que ainda o Brasil revela grandes jogadores, mas essa transição não é tão simples. Um atleta de 18, 19 anos já ser protagonista numa grande equipe como Cruzeiro, São Paulo, Flamengo, não é tão simples. Então, alguns têm essa maturidade, já conseguem, né? A casa aí de Neymar, o Ronaldo Fenômeno. São fora da curva. Os fora da curva. Agora, outros eles precisam de um tempo maior, né? Então, hoje está criando o Sub-23, que eu acho que é uma categoria importante para o atleta poder maturar um pouco mais, ou um processo que o Mano faz muito bem aqui no Cruzeiro, que é o atleta ficar ali mais um ano no profissional, adaptar com calma, porque nem todos conseguem já ser protagonista jogando num grande clube. Mas, sem dúvida, o futebol brasileiro revela grandes jogadores, acredito que o pessoal que trabalha na base está muito bem preparado, e a gente aqui no Cruzeiro também tem uma equipe muito boa que está muito atento a essa formação dos atletas para formar eles da melhor forma possível. Ricardo, formação, 14, né? Hoje 14 a 18, né? Que os atletas que podem ser alojados, vamos dizer assim, né? Quando que esse menino deve começar? Quando é que aquele que está vendo a gente, pô, eu quero tanto ser jogador, onde esse menino deve começar? Porque na nossa época, a gente estava no meio da rua. Brincava no meio da rua, tinha campo de várzea. Hoje são as escolinhas, né? O que você pensa sobre isso? Aqui no Cruzeiro, como você falou, realmente atletas alojados a partir de 14 anos, mas nós já temos a categoria Sub-12, com os meninos que moram em Belo Horizonte, uma parceria com o pessoal da Campestre, que faz um ótimo trabalho. Eu acho que tem que ter tudo no momento certo. A categoria Sub-20 já está próximo do profissional, então já é um trabalho mais especializado, mais próximo ao que é a realidade do profissional, mas os garotos mais novos, é importante eles primeiro ter o prazer de jogar o futebol, né? Não pode já ser algo mecanizado, já aquela coisa maçante, porque senão perde depois o prazer do futebol, de jogar. Então, acho que todo atleta que sonha, ou todo jovem que sonha em ser jogador, tem que ou jogar numa escola, ou numa escola de futebol, no clube com os amigos, enfim, que possa ter bastante prática do futebol e outros esportes também que ajudam na formação, e depois, né, procurar equipes com profissionais mais especializados, tanto o Cruzeiro, o América, o Atlético, né, outros clubes também, para poder buscar esse sonho aí que acredito que a maioria dos jovens brasileiros sonham em ser jogador de futebol. Nós vivemos num país que esses meninos são loucos pelo futebol, né? Ricardo, mudando um pouco agora o assunto, Copa do Brasil, um ano de muitas competições, ou de competições maiores, vamos dizer assim, né? O Campeonato Brasileiro agora ele é um pouco mais extenso, e essa expectativa aí de uma estreia na Copa do Brasil e de todo um trabalho para o ano de formação e de competição. Expectativa muito boa, um ano especial para a base do futebol brasileiro. Como você falou, o Campeonato Brasileiro
mudando a fórmula de disputa. Acho que era o que todos os clubes gostariam e a CBF atendeu. Vão ser 20 equipes e com 19 rodadas, classificando 8 para as quartas de final. Então você vai ter um calendário com mais jogos, podendo jogar contra escolas diferentes. Então, importante, né? Sem importante dúvida, jogar mais. Sem dúvida, porque às vezes você poderia, né, como era no passado, jogava contra 2, 3 equipes e não enfrentava adversários de características diferentes. Então ficou muito interessante a fórmula do brasileiro. E falando da Copa do Brasil, que é a nossa primeira competição, é uma competição de mata-mata, então tem que estar muito atento. Ficou mais difícil essa primeira fase, porque até ano passado eram 2 jogos, então se você talvez não fizesse um jogo tão bom no jogo de ida, você tinha um jogo de volta para poder recuperar. E esse ano a primeira fase já é um mata-mata. E a gente teve o sorteio, né? Nós vamos estrear contra o Confiança, que é o campeão de Sergipe, e no sorteio o jogo vai ser lá em Aracaju. Então estamos nos preparando bem, fizemos um amistoso semana passada contra a boa equipe do Betinense, vamos fazer essa semana contra o América de Teófilo Otoni. Então esperamos fazer uma boa estreia na Copa do Brasil e levar o Cruzeiro o mais longe possível, quem sabe conseguir esse título que é importante para a formação dos atletas também. E na sequência, Campeonato Mineiro, Brasileiro e um ano bacana, recheado de boas competições aí para o Cruzeiro. Sem dúvida. O Campeonato Mineiro também, que agora o título, o campeão do Mineiro e o vice consegue a vaga para a Copa do Brasil de 2020. Né? Esse ano a gente está disputando porque nós fomos campeões mineiros ano passado e o América também por ter sido vice, então tornou ainda mais competitivo, mais atrativo o Campeonato Mineiro. Então vão estar aí até batendo competições, né? O Campeonato Mineiro junto com o Brasileiro, então a gente vai ter que usar vários atletas. Isso é bom para todo mundo, que todos os atletas vão estar envolvidos e tendo a oportunidade de mostrar o seu futebol. Cara, é um bate-papo, é breve mesmo, é a oportunidade da gente mostrar para o pessoal que segue o Portal da Base Brasil qual que é o trabalho que está sendo feito no futebol de base em Minas e no restante do país. Então, te agradecer demais pela essa oportunidade da gente ter batido esse papo aqui e agradecer de verdade pela atenção, desejar muito sucesso. Um ano de Cruzeiro? Um ano de Cruzeiro, muito feliz, completei agora 5 de março, né? Então é um prazer estar aqui. Agradeço toda a diretoria que acreditou no meu trabalho, estou ainda mais conhecendo o clube, é uma relação muito boa com todos os funcionários aqui da base, a categoria sub-20 também a gente tem uma relação muito boa com o profissional, então o professor Mano também que nos dá muita abertura de acompanhar o trabalho, de estar aprendendo com ele, então que a torcida cruzeirense possa estar bem tranquila que a gente está fazendo um belo trabalho aqui na base e vamos revelar grandes jogadores e buscar títulos também, que é importante pela grandeza do clube. E a integração também com o Sub-17, com o Sub-15, ou seja, todo um planejamento desde lá do 12 até o profissional. Sem dúvida, né? Aqui a gente tem uma relação muito boa, eu com o Gracelli, técnico do Sub-17, o Lucas Batista também que faz um belo trabalho, enfim, a comunicação aqui é muito boa, a gente conversa bastante para selecionar os melhores atletas, fazer os melhores treinamentos para estar no caminho certo aí, revelando grandes jogadores. Cara, muito obrigado novamente. Valeu, gente. Eu agradeço.